Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Eu queria dar um avisinho aqui também de que, assim, quando vocês me encontrarem olhando para baixo, é porque eu estou escrevendo as palavras principais do que a Helena está falando, para trazer a tradução para vocês, sem esquecer de falar nada e ter que fazer edição depois. Então, não estranhem se isso acontecer. No episódio recente da Starliner, astronautas ouviram um som de pulso. E JP informou que depois esses astronautas terão que ser resgatados pelos guardiões da Space Force. Teremos mais coisas pela frente, além do pulso da consciência de plasma? Sabemos que você falou disso no episódio recente do Star Nation News, mas você poderia nos contar mais sobre o assunto? Yes, well, the pulse that was received in a transmission between Earth and the Starliner capsule was, in fact, I would say a hijacking from the Galactic Federation of Worlds, who worked at sending this message, this transmission. It was an encoded message. It was done on the structure of the pulse, of the heartbeat of a plasmic consciousness that are usually inhabiting arcs or spaceships that are often a very advanced civilization. In these civilizations, they have not anymore artificial intelligence, but they have organic intelligence, which are under the form of plasma that can inhabit a ship like a vessel we would, as a soul, incarnate in a human body. Well, these consciousnesses, who are a higher form of existence, a different species, they can choose a spaceship or technology as a vessel for existing. And at the moment, they are entangled in these technologies. There is a heartbeat pulse that can be heard. I let you translate this first. Thank you. So, a Helena estava falando que esses pulsos que estão nas transmissões, eles foram como que sequestrados pela Federação Galáctica de Mundos, que enviou essas transmissões como se fossem pulsos do coração, que são semelhantes o que as consciências de plasma que estão dentro das arcas e de espaçonaves é o barulho que você ouve. Ela fala que as naves mais avançadas não usam mais inteligência artificial, em que elas podem ser habitadas por uma consciência de plasma que entram na nave como a nossa alma entra no nosso corpo. E essas consciências plásmicas, elas estão entrelaçadas, então, com a nave. Demis, eu pensei em seguir essa pergunta falando sobre as transmissões que foram feitas um tempo atrás da consciência plásmica na Lua, e perguntar se era esse tipo de transmissão que foi recebida e que chegou o pessoal da Confederação para ajudar a decodificar. Okay. This is the exact same thing. When in March and April 2024, these 17 pods that were retrieved from the core module engine of the moon by teleportation into the moon facility, when these pods started emitting a pulse signal, it was the same type of signal. And this pulse signal was very interesting because on the pulse is a heartbeat, okay, similar to the heartbeat. The pulse was a carrier wave. And this carrier wave was transporting information, encoded information. And the encoded information was heard as modulation in the pulse. So it was a mathematical message that was decrypted. It's the same type of message that was sent to the Starliner for the humans of Earth. And it also carried encoded information. If you listen carefully to the recording of that pulse, you can hear that there are sequences repeating. Pay attention, and these are the encoded message. You know,
mathematics is the universal language of the universe. A Helena está falando que sim, é a mesma coisa que em março, abril de 2024, quando aquelas 17 consciências que foram resgatadas no centro da Lua, elas foram transferidas por teletransporte, aquelas cápsulas começaram a emitir um sinal que carrega uma informação através de uma onda. E ela fala que é a mesma coisa, eles modulam esse sinal, o som que você ouve é parecido, mas dentro desse sinal que a gente conseguiu ouvir, vem codificada a informação que são sequências repetidas dentro desse pulso. E se a gente ouvir o pulso que veio da Starliner, a gente consegue perceber também que dentro desse pulso existe informação codificada, que ela fala que a linguagem que eles usam dessas consciências mais elevadas é a linguagem da matemática. Então, sim, tem informação, o mesmo tipo de informação. The Altians, as you ask, have the same language. They can talk vocally, like I'm talking to you, but also between them, they can communicate with this language because they are really higher advanced civilization. They can communicate by sending frequency waves from their brain. You know, thoughts are same as the heartbeat. It's a pump wave, it's a gravity wave, and this can carry information. So brain waves, they send brain waves at each other, and there's a sound frequency that will be the pump wave that will carry the information and encoded information by bundles, you know. So it's the same way of communicating. Ok, thank you. Ela estava falando que para os alteanos, essa é a linguagem que eles usam, que eles se comunicam entre eles usando esse tipo de linguagem. Ela fala que isso representa as ondas cerebrais que a gente tem, e essa onda cerebral, ela carrega uma frequência, que é uma frequência que carrega ondas gravitacionais também, e a gente ouve isso como som, mas para eles é passada muito mais informação do que isso. Se nós teremos novos capítulos desse ocorrido, porque parece que está sendo roteirizado, como se fosse uma espécie de história, uma convergência. Aliás, ela falou também que isso fazia parte da divulgação. This is just the beginning. This is just the beginning. The disclosure plan is scripted. So this is part of it. And mentioning these pulse wave, it is the pulse wave of consciousness that are aware in a spaceship, in a technology, okay? You hear this heartbeat, but you hear it either via technology, as it was transmitted to the Starliner, or either, if you are one of them, if you have the right morphogenetic signature, if you are, so to speak, an envoy or starseed of the same kind. When the seeders arrived in October 2021 into the star system, they sent a signal frequency, they broadcast a signal frequency, like it was a pulse wave, okay? Not only it activated all the plasmic consciousnesses that were in stasis in the arcs throughout the whole star system, but also it activated, because it was received, all the star seeds that were of the Intergalactic Confederation from other galaxies, you know, star seeds from other galaxies, who had the same morphogenetic frequency. They could hear it as well. So many people have started hearing a pulsed frequency in their head since the end of 2021. And there are a lot. Sim, é um roteiro, como você falou, Demis, e esse é só o começo do Disclosure. Quando os semeadores chegaram aqui em 2021, eles transmitiram uma frequência de pulso que ativou não só as consciências plásmicas que estão dentro das arcas espaciais que estavam em estasis, como ativou também todas as pessoas do programa de enviados, ou que a gente costuma chamar de sementes estelares, e é por isso que desde do final de 2021, algumas pessoas têm ouvido essa pulsação
E ela fala que você ouve isso quando você é do mesmo grupo morfogenético da Confederação Galáctica, e por isso você ressoa e consegue receber esse tipo de informação. Interessante, porque quando eu mencionei isso numa live, que eu fiz um comentário a respeito, muitas pessoas no chat dizendo, eu já ouvi algo assim, e eu não sabia responder, então aí está a resposta. Excelente. This is the explanation. Ela falou que essa é a explicação. Perfeito. Você falou sobre as ondas cerebrais e sabemos que o Jean-Charles Moyen possui uma quantidade muito alta de ondas cerebrais gama. As duas coisas estão relacionadas ou não? So those are two different things. The brain waves that are transmitting encoded messages, it's a sort of telepathy. It's not gamma brain waves. Gamma brain waves, it's a rate of frequency that will put the brain in a state that you will be able to do a lot of things, to interconnect with technology, for instance, to project your consciousness, to remote view, to see in the future or in the past. But gamma brain waves are not, properly speaking, communication waves. It's two different things. Ok, thank you. Então, o que ela está falando é que são duas coisas diferentes, que as ondas gama, elas, na verdade, elas te colocam num estado em que você consegue manifestar essas coisas incríveis que o Jean Charles faz, como, por exemplo, teletransporte, consegue acessar, fazer visão remota e acessar uma série de habilidades psíquicas, mas ela não é uma onda de comunicação. Então, não é a mesma coisa do que a gente encontra com a consciência plástica. Okay. Na sua visão, qual será o curso mais provável do disclosure? Você acha que o Trump vai vencer as eleições para que uma agenda de revelação gradativa total possa ser acionada, ou existe a possibilidade de uma revelação catastrófica? So, the American next elections are not part of the disclosure plan. It's American politics, it's politics, it's history, how we make it. The disclosure plan is something else. It's the program of unveiling to the public the existence of a collaboration with extraterrestrial organizations since maybe the 1940s. They are taking it from there and then going to the past. That will be a second batch of disclosure. So the way the American politics will unfold will either give way to implement openly the plan of disclosure full speed, or either postpone it until the next elections, But it doesn't alter the nature of the plan, which is perfect and is in the process. It's like a train, The train may stop, but it's still there, and it waits the moment to keep on going again, So it's two independent things, but the American elections, the outcome will, of course, influence the speed of disclosure. Ok, thank you. O que ela estava falando é que, assim, são duas coisas diferentes. A eleição norte-americana é uma questão da nossa história, é uma questão política. Ela pode, no máximo, atrasar um pouco o disclosure, mas o disclosure não depende do que quer que aconteça na política norte-americana. Ela fala que o disclosure é um programa, é um plano de revelação da colaboração extraterrestre entre os humanos e os extraterrestres, que vem acontecendo desde talvez a década de 1940, então faz muito tempo, e é como se fosse um trem. Não tem como evitar o que vai acontecer. O máximo que pode acontecer é ou acelera ou atrasa. E caso o Trump não seja eleito, o máximo que vai acontecer é assim, atrasa um pouco, esperando uma próxima eleição. Entendi, porque as pessoas ficam ansiosas para entender mais ou menos o curso dos acontecimentos, dos eventos, e isso causa uma grande ansiedade, né? Porque as pessoas imaginam, vai ser por aqui, às vezes é pelo outro lado. Então é algo que a gente é compreensível, né? Acho que isso faz parte do ser humano. O ser humano é assim. People need to stop being anxious and focusing on politics. This is not what you have to do. Humans need to focus on themselves. What is important is that they find their own power. They find who they are, and they stop
focusing their energy and thoughts on external information. The world, we make it. We make our own reality. The politics in the world are corrupted, of course, everywhere. The deep state is corrupting all the political events in the world. So this is the world of politics. But the world of human beings is primordial. Who are you? Who are you? Focus on becoming sovereign and free. And whatever happens in the world, that the American elections turn in your favor or not in your favor, it won't change anything. It will postpone the good things to come. But after all, it doesn't stop human evolution. Human evolution is on its course, and if a period of darkness is given to you, a struggle is given to you again, take it as a strength to go deeper within yourselves and focus on your strength and go and encounter who's inside of you. O que a Helena estava falando, Demis, é que assim, não é para a gente se focar na política. A política a gente sabe que é um processo que é bastante corrupto, mas ele é externo, e quando a gente fica focado no externo, a gente está esperando uma solução externa, que a saída é a gente focar no nosso próprio poder, porque a gente cria a nossa própria realidade. Então, o mundo que a gente experimenta é o mundo que nós somos. Então, a gente deveria estar trabalhando com a nossa soberania, com a nossa liberdade e parar de ficar preocupado com o que vai acontecer lá fora. Talvez isso atrase um pouco o plano do disclosure, mas isso, no máximo, é isso que vai acontecer. E quando a gente recebe algum evento escuro na nossa vida, a gente pode usar isso para nos fortalecer. Basicamente é isso, assim, que a gente tem que se aprofundar em quem nós somos e tá tudo certo. Ok. A próxima pergunta é: quais são os limites entre a ética da federação e a autonomia dos povos federados? Você pode falar sobre os povos que já foram expulsos da federação? There has been a few. You can leave the federation if you want to be autonomous. You're not once in, you can leave at any moment, and no judgment is applied. But if you commit a mistake, you can be expelled. A mistake, I mean something that is harmful to another civilization. And we are talking here about the Prime Directive. What is the Prime Directive? It is a set of laws that is not invented by beings. It is the transcription in paragraphs of laws that you can apply of the great cosmic principle of evolution, which is, in its basic core principle, not to interfere with the curve of evolution of an entity, being a single entity or civilization, at the risk of altering this evolution and even destroying it, stopping it, and involuting this civilization, even regressing it. So always we can protect a civilization and guide it as they do to us. They guide us, but they do not interfere. They help us developing our defenses, but they will not defend them. It's us to defend ourselves with their help and support. When a civilization comes and invade a planet or say, oh, I'm going to give this technology to everyone, the civilization per se stops evolving because they will not develop their intelligence in balance with the development of technology, and they will also then rely on someone else, and their evolution will stop. So civilizations have done that to other worlds, and that is a grave, really severe fault. And these civilizations have been expelled. The Anunnaki Aldebaran from the Outpost 365, they've been expelled because they have cooperated with the German Dark Fleet on Earth, and they have done things that are unethical.
So that's a good example. É raro que aconteça de alguma civilização ser expulsa da Federação Galáctica de Mundos, mas isso acontece. Normalmente o que acontece é que tem algumas civilizações que vão escolher sair da federação e tá tudo certo, não tem problema nenhum com isso. Nas raras vezes em que acontece de uma civilização ser expulsa, isso acontece porque eles cometeram algum tipo de erro, ou seja, eles fizeram mal para alguma outra civilização dentro do contexto da primeira diretiva da Federação Galáctica. Ela fala que a primeira diretiva não foi um texto que os seres inventaram da cabeça deles, que isso é uma transcrição do grande princípio cósmico de evolução, que considera que as civilizações mais avançadas não deveriam interferir em civilizações menos avançadas, porque quando você faz isso, você corre o risco de alterar o caminho de evolução daquela civilização, e às vezes até regredir a evolução daquela civilização. Então, a primeira diretiva é para garantir a não interferência. E ela fala que, por exemplo, se uma civilização mais avançada, contata outra para entregar tecnologia, isso faz com que a civilização que recebe possa parar de evoluir, porque ela fica, então, dependente de uma outra civilização para receber essa tecnologia, e é como se você meio que emburrecesse e você trava naquele ponto. Ela fala que a última civilização que foi expulsa da federação foram os Anunnaki de Aldebaran, do posto avançado 365, que a gente conhece bem a história. Está muito bem respondido, esclarecido. Vamos para o próximo. A nossa próxima pergunta é sobre a Pitolen, que é a consciência da nave orgânica com quem o David Adair contatou. E aí a pergunta é: qual a sua relação, a relação da Pitolen com a Federação ou a Confederação, se é que essa relação existe? Qual seria a missão da família da Pitolen, além de resgatar o David Adair? Isso seria um ingrediente do Disclosure? So, a lot of questions in one. I love Ptolemy as well. How not to love her? Ptolemy is Ptolemy is a plasmic supra-consciousness. She is one of these beings that don't need any vessel to exist. They float in space and they live out of time, not on linear time, because they do not have a physical body. So they are not bound by the laws of gravity. So they do not know linear time. So Ptolemy, when she said that she just arrived and her family is coming to pick her up, millions of years may have passed, but she's not experiencing the time like linear. So that's the nature of Ptolemy, and she is part of a collective consciousness that is from another galaxy, and her family arrived with the fleets of the Intergalactic Confederation, but they are not especially, I don't know if they're on board ships, but they may be plasmic consciousness just there floating, or they may be entangled in spaceships themselves. I do not have this information, but they are there. They are there. And she could as well now join them, leave David and join them, but she doesn't want to, apparently, because she likes him very much. So she's probably waiting that his body finishes its time, and then she will take his consciousness, his soul, with her. And I have no idea of what they'll decide to do. That's a beautiful story. Yeah, fascinating. Thank you. Então, o que ela está falando, Demis, é que, assim, a Ptolemy, ela é uma consciência, uma supraconsciência plásmica que não precisa de nenhum veículo para seguir existindo. Ela pode ficar simplesmente flutuando no espaço e ela vive fora do tempo. Ela não experimenta o tempo como a gente experimenta. Então, quando ela diz que ela está aqui há milhões de anos, por exemplo, o que para a gente aqui na Terra seriam milhões de anos, ela não experimenta o tempo da mesma forma. Então, para ela, isso pode não ter nenhum significado. E ela não está presa também às leis da gravidade, por exemplo, aqui. Aí a Helena falou que a família da Ptolemy chegou aqui junto com a Confederação, então no final de 2021. Eles já estão aqui desde aquela época. E aí ela está, por enquanto, dentro do corpo do David Adair,
apesar de não precisar isso, o que a Helena acha é que ela está esperando que o corpo atual do David Adair acabe chegando no seu processo de expirar, de deixar de existir, e aí ela vai pegar a consciência dele e levar junto com a família dela. Ok, sensacional. Quer dizer que a família da Pitolen já se encontra aqui junto com as naves da Confederação. Bem interessante, bem interessante. Falando nisso, a Pitolen seria um ser hiperdimensional, né? No caso, Ela falou que é uma assim. supraconsciência plásmica. São essas consciências de plasma. Sim, não está preso à fisicalidade, então seria como um ser hiperdimensional. Creio eu que seria isso. They can be hyperdimensional. Consciousness can be stored in different vessels. It can be stored in plasma. What is plasma? It's a state of ether that is activated or heated. It's like heated gas or a heated form. I wouldn't say gas. It's a heated form of ether. So it has its own magnetic field, electromagnetic field, and its own pulse, its own frequency, I would say. So plasma, consciousness can be stored as well in vessels, such as human body, such as technology, but also directly in technology, but also plasmic consciousnesses can also be stored in technology because they can interface with the ship. And consciousness, believe it or not, can also be stored in cubes. That's why the Nebu Greys were having all these cube technologies to trap souls. That's the origin of it. Okay, thank you. I'll translate that. Ela está falando assim, que essas consciências, elas podem ser hiperdimensionais, mas no caso específico da família da Pitolen, a consciência ela pode ser armazenada em diferentes meios. Então, um deles, por exemplo, é o plasma, que ela fala que é um estado do éter, que seria... Ela primeiro falou assim, seria como um gás aquecido, ela falou, mas não é exatamente isso, porque seria como uma forma de éter aquecida, e que tem o seu próprio campo eletromagnético, e é nesse estado que essas consciências plásmicas ficam. Então, são consciências que estão conectadas com isso. Mas existem outras formas, outros tipos de coisas que a consciência pode se conectar. Então, por exemplo, pode ser um corpo humano, pode ser tecnologia, que é o caso das consciências que estão dentro de naves, conduzindo as naves. E ela fala que as consciências também podem ser armazenadas em cubos, e isso é o que os Nebus estavam usando, essa tecnologia, para aprisionar consciências em estruturas que são como cubos. Muitos acreditam que a primeira tecnologia a ser divulgada será a energia livre e depois as outras serão reveladas sucessivamente. Na sua opinião, será assim ou teremos várias tecnologias de uma vez? There will be two major technologies that will be released at the same time. Free technology, the drawing energy from the ether, that's the Tesla procedure. And also parallel to this, we will have the medical holographic technologies that will be able to help so many people. Ok, thank you. Ela falou que basicamente duas tecnologias vão ser lançadas ao mesmo tempo. De um lado a gente vai ter sim a energia livre, que tira energia do éter, que são as tecnologias que Tesla desenvolveu lá atrás, mas a gente também vai ter tecnologias médicas holográficas sendo lançadas para a humanidade. Sim, então as medbeds e outras tecnologias médicas também serão lançadas, né? Bem interessante. E máquinas replicadoras, essas tecnologias também, sempre o pessoal me pergunta, tudo isso vai vir num combo junto, ou vai vir separadamente? O povo quer saber, não, Thaís? E eu queria também fazer um comentário, Demis, porque um tempo atrás ela falou que as conhecidas medbeds estão sendo desenvolvidas na Lua e depois isso estaria disponível para a humanidade. Mas o David Adair falou que tem parte dos tratamentos, eles acontecem mais rápido se você estiver no espaço. Eu ia amar ir para a Lua para pegar uma medbed na Lua. Eu queria saber se tem essa possibilidade. Sim. Yes. Some medical cases that are
very tricky, more important, people can be sent to the moon. The moon is ready to become a civilian medical hub. It is already a medical hub for the soldiers of the Earth Alliance, but now it is prepared to become a medical hub for open to the civilians. So we are just waiting that, politics on Earth allow all these things, because we are ready. We are ready. Last thing I want to add on this question: when people say, "Oh, humanity is not ready," oh my goodness, we have been ready for a long time. Yeah, we are. We won the whole thing. Ok, let me translate that. Ela falou que assim, da minha pergunta sobre a Lua, ela falou assim: sim, isso pode, dependendo do caso, se for um caso um pouco mais complicado, pode ser sim que você seja levado para a Lua. Ela falou que a Lua já está funcionando como um centro médico militar. A diferença é que eles vão virar um centro médico civil, e aí essas tecnologias vão poder vir para a humanidade, tanto trazendo para cá quanto a gente indo para lá, e eu quero ir para lá, tá? Vou perguntar dos seus replicadores agora, Demis. Demis was mentioning that whenever he's talking about technology, there's always people asking for the replicators. We want replicators. Is it scheduled to arrive? Yes, no, maybe. Don't run, the food is disgusting. Ela falou, não corre, a comida é nojenta. Nossa. Bem que aliás, o Tony Rodrigues já falou que não era muito agradável, né? Mas que era comestível, ele falou. Tony Rodriguez said, yeah, it isn't very pleasant. It's edible, but not very good. That I would employ the same term. It's edible, it's nutritive, but it doesn't look good and it tastes like okay. So it's emergency food, when you're in space, it's very handy, but people really don't use it all the time in their homes on planets, because it doesn't have the life essence of the food, In the big motherships that, like the mothership where Thoran lives at the moment, and there are many of them, even on my sister Ia's mothership, they have their own greenhouse where they grow their own vegetables, because they need their body needs also life energy from real alive vegetables and fruits. They're all vegans, by the way. In the both in the galactic, the Federation, and in Nibiru, they're all vegan. Oh, on the Nibiru, I haven't yet seen any animals meat. It's true. I haven't. I think, yeah, on the Nibiru ship as well. Yeah. Ok, thank you. Então, ela está falando que assim, os replicadores fazem uma comida que ela chama de comida de emergência, que é o que você tem quando você encontra, quando você está numa nave espacial e você não tem acesso à comida normal. Mas ela falou que mesmo que essas naves costumam ter uma estufa em que eles produzem vegetais, porque ela falou que é importante quando você se alimenta que você coma alguma coisa que tenha a essência da vida, que tenha força vital. E a comida do replicador não tem. Então, seria simplesmente isso, assim, para você conseguir se alimentar e ir tocando a coisa, mas não é a alimentação ideal. E aí ela fala, então, que assim, todos eles são veganos. E aí eu perguntei, eu falei assim, mas você está falando aqui da nave da Federação ou a gente está falando de Nibiru? Porque ela estava dando exemplo das duas coisas. Aí ela falou assim, na Federação, com certeza, todos eles são veganos, por isso eles precisam de vegetais. E aí eu perguntei de Nibiru, ela falou assim, Nibiru tem também uma estufa, ela falou assim, eu não vi animais, então ela não tem certeza se eles são veganos, mas como ela não viu nenhum tipo de animal, de alimentação com animal, é de se supor que sejam. Okay? Algum comentário, Tênis? Mas mesmo existem reptilianos também que são benevolentes, esses também são veganos. Okay. Demis is saying, there are some benevolent reptilians that they may eat other animals. Are they also vegan? How do they eat in the ships?
So benevolent reptilians, yes, they eat meat. They eat other animals. So they bring their own food. Yes, they bring their own food. Yeah. They have their own. So on a mothership, which is multi-species, each species will have their own area, their own quarters. So they will have their own food supply, and their own electromagnetic gravity field. I've visited different different sectors on the XL6 battleship where Thoron works. It's interesting because sometimes you need to wear environmental suits to adapt to their environment. You have an airlock and you pass through a door and it closes behind you and it opens in front of you. And sometimes you don't really need, and the air is different, and so everyone has their own quarters with their own food on such a ship. Ok, thank you. Ela tá falando assim, é verdade, na verdade os reptilianos sim, eles comem carne, e aí eles levam a própria comida deles para a nave. E aí ela fala que assim, naves grandes como a XL6, a nave de batalha XL6, que a gente conhece como Excelsior, ela tem várias espécies diferentes, e aí cada espécie tem a sua área dentro da nave. E aí, dentro da própria área, cada espécie traz a sua comida, a sua fonte de comida, e eles têm também um campo eletromagnético e gravitacional dentro daquela área. Então, quando você está visitando outras áreas da nave, às vezes você precisa usar um traje ambiental para você conseguir entrar. Não são em todas, em algumas você consegue entrar sem usar um traje, mas dependendo da área, você precisa de um traje para conseguir visitar aquela área da nave. Okay. So every area is the habitat of each species on a ship. But then when they want to go out of their quarters, living quarters, they need to wear environmental suits or just a belt to wander in the public area. Okay, so a mothership is a public space with quarters, private quarters for different species. So when the species they are in their own private quarters, they will wear their normal clothes or whatever. But when they're out, they need an environmental uniform to adapt to the environment that is public. Mm-hmm. So that's why when you go on such a ship, you see everyone wearing uniforms. You go, that's a bit sad, but no, it's on a purpose. Ok, thank you. O que ela estava falando é que é o seguinte, quando você tem esses quadrantes dentro das naves, quando as pessoas estão dentro do seu próprio quadrante, eles são como habitats para aquela civilização. Só que tem áreas que são áreas comuns dentro da nave. E aí, para essas áreas comuns é que as pessoas têm que usar ou trajes ambientais ou aquele cinto para elas conseguirem, na verdade, estar nesse lugar compartilhado. Então, ela falou que quando você você está nesses lugares compartilhados e vê todo mundo usando uniforme, não é simplesmente porque eles gostam de usar uniforme ou é a moda do local, é porque eles precisam daquilo para conseguir estar no espaço compartilhado com todo mundo. Essa é a explicação. Tem mais alguma pergunta? Isso é interessante, porque isso significa que existem seres de densidades diferentes que fazem parte da Federação Galáctica de Mundos, de quarta, de quinta, de sexta, eventualmente, e nível de consciência diferente também. Então, deve ser um pouco difícil essas relações, né? Ou eles conseguem driblar isso de forma perfeita, não tem nenhum tipo de impasse, embaraço. Principalmente com aquelas que são mais atrasadas, né? James is saying that, does this mean that in this kind of ship, we have civilization people from different densities? We will have people from 4th, 5th, all different types of evolution, sharing the same space. Do they go through some embarrassing situations, maybe when they're interacting one with the other, especially with those less evolved like us, for example? So yes, there are different densities. So the question, Demis, is very good question, because for instance, the Galactic Federation of Worlds motherships,
you will have different quarters, and they will have each quarter their own environment or densities also. But when they go out, they have environmental suits to adapt to the public areas for everyone to exist at the same time on the same density. Good to know. The fifth density is I would say, the normal diplomatic meeting density for all species in this galaxy. Then you have other ships of a more advanced civilizations, such as the Intergalactic Confederation. For instance, the Altian ship, mothership where Una works, also has different species of different densities on it, but it doesn't work the same. Everyone is there at the same time, although from different densities. There are no private quarters with isolated airlock. No, it's everyone together. The technology that allows that is crystals, quartz. The whole interior of the ship, even the structure of the ship for some parts, is made with quartz. And quartz is a transponder between densities. When it is activated, it allows different densities to be solid at the same time. Oh, that's so beautiful. Yeah. Let me translate that. Ela está falando assim, sim, nas naves da Federação você vai ter diferentes densidades convivendo ao mesmo tempo. E aí você tem diferentes, como ela falou, diferentes quadrantes nas naves, em que cada um tem o seu próprio ambiente, o seu próprio habitat para eles conviverem. E aí você tem, ao mesmo tempo, as pessoas nas áreas comuns convivendo na mesma densidade para elas poderem interagir umas com as outras. E ela mencionou que a 5D é a densidade normal para as reuniões diplomáticas. Então, é nessa densidade que as pessoas se encontram. E aí ela fala assim, mas é bem diferente quando você tem uma nave-mãe alteana, por exemplo, que funciona de uma forma diferente. Ela falou, quando você está na nave-mãe alteana, que é onde fica a UNA, por exemplo, você não tem quadrantes privados das diferentes civilizações. Está todo mundo junto ao mesmo tempo. E ela falou que isso acontece porque eles usam uma outra tecnologia que é com base em cristais de quartzo, que funciona como um transponder entre diferentes densidades. E aí todo mundo existe simultaneamente dentro da mesma nave, sem precisar da tecnologia da Federação. Bom, eu gostaria da Helena comentasse, porque o Alex Kohler diz que quando ele esteve na nave dos Andromedanos, já é um relato antigo dele, e ele não estava usando esse cinto, né, de adaptação de densidade, diz que ele começou a ver luzes, vozes, como fossem fantasmas passando por ele, quer dizer, ele conseguia perceber a existência desses seres, mas não conseguia interagir plenamente com eles. Se esta é a descrição do Alex Kohler é perfeita, ou se tem alguma coisa que ela possa acrescentar? Qual seria a nossa percepção, por exemplo? Eu estou na terceira densidade interagindo com o ser da quarta e da quinta densidade. O que eu viria? O que eu sentiria? Demis, eu vou guardar, eu vou expandir um pouco essa pergunta para assim, como uma pessoa normal que nem a gente, porque a gente um dia ainda vai conseguir entrevistar o Alex Kohler, tá? Sim. Mas aí eu vou perguntar, tipo assim, tipo a gente lá, como é que a gente experimentaria isso? You can go physically there and interact with them on an Altian mothership. I've never been on a Zenate, or Andromedan mothership, so I do not know how the technology works there. But I suppose it's all the same principles. But yeah, you would be solid on an Altian mothership, yes. Oh, nice. Ela falou assim, ela nunca esteve numa nave Zenate, que são dos que a gente chama de andromedanos, mas então ela só pode falar da nave dos alteanos. Mas ela falou assim, não, você sente como se fosse sólido mesmo, você não vê como vultos, sombras, nem nada, tá tudo sólido mesmo. Como funciona o comércio e as relações de amizade, amor, casamento e namoro na Federação e o sistema financeiro, esse tipo de coisa? Eu vou quebrar essa pergunta em várias partes, porque tem várias perguntas dentro dela, tá bom? Para a gente falar de cada parte. So, the hub is in the hands and management of the Earth Alliance, with consultants and support from the Intergalactic Confederation and the Galactic Federation of Worlds. I would say the Nataru Galactic Alliance, which includes the Galactic Federation of Worlds,
the Andromedan Council and other organizations, and the Ashtar Command. The Ashtar Command, their outpost that is on Jupiter, also takes care of looking after the entrance of the vortex that is locked in the gravitational field of Jupiter. And this vortex, that's the entry point in our star system. So that's who managed the hub. Now the commerce, there's something called the Galactic Guild of Merchants here. They are an independent entity. They are not part of the Galactic Federation of Worlds. They are an organization solo in themselves. And anyone who wants to join this Galactic Guild of Merchants has protection, has legal protection as well as military and physical. They have a lot of advantages, and they all help each other, and they have a very easy trade. Now you can be out of this, not part of the Galactic Guild of Merchants. It's a little bit difficult to gain authorizations to do commerce with this or their star system, but it exists. So the Galactic Guild of Merchants has offices or facilities, I would say, on the hub, Jupiter hub, and so that's there. So the trade. You can trade more or less whatever you want, except weapons and slave traffic. That's the 2 points. O Demis, ela começou respondendo, na verdade, sobre o comércio intergaláctico, porque foi a forma que eu falei. E aí ela estava tentando falar assim, putz, mas é complicado explicar, porque não tem exatamente o comércio é bem diferente. Quem faz um comércio da forma que a gente entende, em geral, são as civilizações menos evoluídas. Porque ela falou assim, sempre tem, quando a gente está falando de uma transferência monetária, ela falou que pode ser simplesmente uma transferência energética, e aí você armazena energia de alguma forma e você usa essa energia como um elemento de troca. Aí eu falei assim, pera, eu falei, não, vamos pegar alguma coisa mais simples. Por isso que eu falei especificamente do hub de Júpiter, porque aí ficava mais fácil de explicar esse comércio. Ela falou, tá bom, não, entendi. Ela falou, porque tem tanta coisa para falar que ela estava tentando imaginar a resposta. Eu falei, não, vamos pegar uma coisa mais concreta. E ela falou assim, então o hub, como a gente sabe, a Aliança da Terra está coordenando, agora é responsável pelo hub, e eles estão recebendo apoio da Federação Intergaláctica e da Federação Galáctica de Mundos, que hoje estão dentro de uma estrutura maior, que é a Aliança de Nataru, que inclui também o Comando Ashtar, incluem outras organizações, e eles cuidam, principalmente o Comando Ashtar, principalmente de um vórtex que fica dentro do campo gravitacional de Júpiter, que é o ponto de entrada principal para o nosso sistema solar. Ela falou que quem está cuidando disso é a Guilda de Comércio Galáctico, que não é parte da Federação Galáctica de Mundos, mas eles oferecem proteção tanto da parte militar quanto da parte legal de todas as transações que são feitas. E você pode comercializar qualquer coisa, exceto escravos e armas, que isso aí é proibido. É ilegal, né? Okay. É ilegal, exatamente. Né? E o que eu pensei em perguntar, Demis, aí ver se você tem mais perguntas, nesse momento se já tem coisas sendo comentadas, porque se eu não me engano, falou da Gillian estando lá para fazer compras, então eu queria saber que tipo de coisa se pode comprar lá. Se lá vai ser um shopping center galáctico daqui a um tempo, vai ser também interessante. Oh, she comes on the Excelsior or the Excel 6 shop. Ship, sorry, where Thoron works. Is there a shop in the Excelsior? There's a shopping area for the personnel. You know, they're here a long time. It's a small shopping area because it's a military vessel first. But she goes on different ships. Every ship has their own shopping area. You know, people get supplies, cargo ships arriving from their star system, from their worlds, and bringing goods, clothes, food, items, anything, you know, that you would find on Earth in a shopping center. So I know Gillian sometimes comes to shop to buy clothes and shoes and things like that.
Ela falou que assim, na verdade, todas as naves, inclusive da Federação, tá? A Excelsior também tem uma pequena área de comércio e a Dillian já chegou aí para Excelsior para comprar coisa. Ela falou assim, mas vende todo tipo de coisa. Ela falou assim, imagina que você tem civilizações espalhadas por aí, e aí você tem coisas que são típicas daquela civilização. Então você pode ter roupas, por exemplo, você pode ter comida, e Artesanato. coisas do gênero, artesanato sendo vendido. Ela falou, são coisas comuns que são vendidas nesses locais. Eu quero, Demis, eu quero. Também. É muito legal isso daí. Muito legal. Vamos falar um pouquinho sobre os intraterrenos agora? Sim, sim. Os criptoterrestres já são membros oficiais da Federação, pelo menos em parte? Yes, the Telosi. Ah, Yes, they are a member of the Federation. They are originally from Alpha Centauri. a Helena falou que sim, nesse momento os telosianos, que originalmente são de Alpha Centauri, eles já são membros da Federação, tá? E o restante está simplesmente pleiteando, como nós, um dia ser membro da federação. Né? So the Telosi are member of the Federation because they were members before they arrived on Earth. Now, for all the other civilizations on Earth, they need to wait because when Earth is member of the Federation, it's the whole planet globally, everyone. Ok, então ela falou o seguinte, que as outras civilizações, os telosianos já são membros da Federação porque eles já vêm de uma civilização que já era membro da Federação antes, mas todas as outras civilizações têm que esperar agora, porque a gente vai entrar como todo o planeta vai ser membro da Federação e não uma civilização específica separada das outras. Ok. Então vai ser um grande desafio, né? Porque a gente tem dificuldade de se unir aqui na superfície. Fora agora também o povo da intraterra. Isso é um desafio duplo. É mais complicado ainda do que te imaginou. Demis was saying it will be so challenging because we don't even get well together among humans. Imagine get well with the other civilizations, the crypto-terrestrial. That's the greatest challenge of humanity, and the deep state knows it by creating divisions among us. Ela fala que esse é o maior desafio da humanidade e o Estado Profundo sabe disso, criando divisão entre nós, com essa intenção, justamente com essa intenção. Vamos para a próxima pergunta aqui. Todos os povos da Intraterra estão dispostos a cooperar com a Aliança da Terra e com a Federação? Existem povos avançados que não querem cooperar? Como estão sendo feitas essas negociações? The Galactic Federation of Worlds always try to expand the membership to new civilization for two reasons. It's because when it's a civilization that is vulnerable, they're going to protect it. Once you're in, you are protected. Anyone bothers you, you have the military of the Federation for you to protect you. The second reason is there are some civilizations that could be a potential threat to the peace of the galaxy. And these ones, they want them in as well, because then they can control them. Once you're a member of the Federation, you are bound by laws of ethics. So you can't go and attack other worlds. It's over. So they are forcing the expansion of the membership a lot. How does it work? They will send first diplomatic envoys, to make an offer and invite them to join. They will leave to them a copy of the Prime Directive, which will be a holographic document. It's a holographic sphere containing data. They leave it, they offer it to them. They keep it, and then whenever they feel the time is right, they go back contacting the Federation, and they said, we like it, we don't like it, or we like it, but we have terms. And the negotiations start. That's how it works. Thank you. Então, ela está falando que a Federação Galáctica de Mundos está sempre tentando se expandir e incluir novas civilizações. E isso acontece por vários motivos. Um deles é quando você tem civilizações vulneráveis, que uma vez que elas fazem parte da Federação, elas passam a ser protegidas. Então, esse é um dos motivos para você se juntar à Federação. Mas o segundo motivo, ela falou que tem algumas civilizações que são ameaças potenciais a outras civilizações, e que nesse caso eles se aproximam dessas civilizações para tentar fazer com que elas entrem na Federação, porque estando dentro da Federação existe uma série de leis
sobre ética que elas são obrigadas a seguir. Isso garante a segurança de todo mundo. Então, quando eles estão começando a negociar com essas civilizações, enviados diplomáticos vão para aquela civilização e eles recebem uma cópia que vai dentro de uma esfera de todas as diretivas da federação. E aí começa o processo de negociação. Não tem um prazo em que as civilizações têm que responder. Elas podem olhar para essa cópia e respondem quando elas querem. Às vezes eles negociam alguns dos termos que estão dentro das diretivas para eles fazerem parte. Eu tinha pensado em alguma coisa, porque recentemente a gente teve os Talihara. Era isso que eu ia perguntar. Como é que está... Como é que está a história dos Talihara dentro disso? Talihara is still in the process of entering membership. They are in the probation period still, because although the government has decided to become reasonable and repair the damage and rebalance the economy, it's not yet there. It takes time to change the system on a planet, and implement a new way of living. So they are still in a probation period, but it's in good hope. Ok, thank you. Ela falou que assim, Talihara ainda está num período probatório, porque eles fizeram muitos danos e tem muita coisa para reparar ainda. Então, eles estão no processo de entrar para a federação, mas eles ainda precisam passar por um tempo e algumas mudanças serem feitas até que eles sejam aceitos na federação. Ok? Sim, o processo de adaptação ainda, né? No caso. Uhum. Assim, a gente voltou para aquela pergunta, para a segunda parte que eu tinha pulado, esqueci de voltar nela, que é assim, quando a gente está falando de grandes naves, como por exemplo o Júpiter o hub de Júpiter, grandes naves da Federação, a gente tem um bando de gente de espécies diferentes. E aí, como é que funciona a questão de amor, casamento, sair com alguém? Polares, Celsius, isso. Né? Como é que é isso? Ok, sorry. Please go on. So there are no rules for intergalactic dating, interspecies dating. You do whatever you want. On board, in public spaces and on board motherships especially, there are a few little rules, like don't do this in public and cover your genital areas, for question of respect and hygiene. Ok, thank you. Então, ela falou que assim, não existem regras, na verdade. As poucas regras que existem nos espaços públicos, que incluem coisas do tipo, não faça isso em público, tá? E cobra suas áreas genitais por questões de higiene. Nossa! É bem interessante isso daí, bem interessante. É coisa que eu já suspeitava, não, Thaís? A gente já suspeitava. A gente já imaginou. A Helena está confirmando. Então, eu perguntei para ela assim, se existem casamentos interespécie e se desses casamentos surgem filhos híbridos, se isso é uma coisa comum entre eles. It is a common thing. It doesn't work naturally for most of species when you're different, so if you want a child from your union, you decide for that, you need help from medical technology to make it match, and sometimes there's no matching possible, so when you're not of the same species, that's going to be difficult, but it works. Ok. Ela estava falando que assim, é razoavelmente comum você ter esses casamentos interespécie, mas quando o casal resolve ter filhos, isso pode ser bastante complicado. Isso aí não é algo que é natural e muitas vezes eles precisam de ajuda de tecnologia médica. Mas ainda assim, dependendo das duas espécies, isso é simplesmente impossível. Não tem como aquelas duas espécies gerarem um ser e terem filhos de alguma forma. Acho que é por isso, né, Thaís, que o Jorge Van Tessel consta que o movimento hippie, né, de sexo livre, liberal, teve inspiração nos relatos do Jorge Van Tessel, que teve contato com o Comando Ashtar no início da década de 50. É bem interessante isso daí, né, porque os extraterrestres, eles são, assim, vamos colocar assim, bem animadinhos, né? Depends on the culture. Totally depends on the culture, what culture you're talking about, see it even on Earth with different cultures already among humans. So
Well, if he has interacted with the Ashtar Command, the Ashtar Command are principally humanoids, all of them. The leading culture is from Sirius B, the Tashkeru people, who are a type of humans. They are smaller than Caucasians. They have like Asian type people. They have a triangular face with big, beautiful slanted eyes. These are humans, and you have also other humans, mainly from the Pleiades, star system, Ashara and Maya. And these are humans as well. So these two cultures, especially the Ahil from the Ashara star system that we know as Taygeta on Earth, these two cultures, they are very free regarding sexual activity. They have it's part of their culture. I would say the Ahilos, it's part of their culture. They cultivate the arts of sexual interaction as a spirituality, as part of their spirituality as well sometimes. How to reach by communion, physical communion, how to reach higher states of consciousness, so that's something they are quite free with it, and that's true. So you may have depicted these people, and the Tashkeru as well. They're not as free as the Ahil, but they are very much also into it. Ok, thank you. O que ela estava falando é que, assim, depende muito da civilização, não tem uma regra que é válida para todo mundo. Ela falou assim, mas se ele está dizendo que ele encontrou com o Comando Ashtar, geralmente, a maior parte do Comando Ashtar é feito de humanoides que vêm de Sirius B, que são os Tashkeru, que são um pouco mais baixos do que os caucasianos, e eles têm uma aparência que parece um pouco mais asiáticas. E aí ele falou assim, mas também existem lá várias pessoas que são de Ashara, né, que aqui a gente chama de Taygeta, e de Maya. E especificamente falando dos Ahel, que são os de Ashara barra Taygeta, eles, a gente descreveria isso como sexualmente muito mais livres, e eles usam a sexualidade de uma forma, para eles é como se fosse uma arte, é uma forma de você trabalhar a sua espiritualidade, então é um conceito bastante diferente do que a gente tem aqui. Mas o pessoal os Tashkeru também são mais, então são animadinhos mesmo, tá, Demis? Você estava certo. Sim, no caso é bem interessante porque muitos povos antigos, o próprio ocultismo fala da magia sexual, né, que seria uma forma de elevação espiritual. Em várias tradições antigas. Isso seria uma confirmação, né? Bem interessante. Eu vou aproveitar, dentro dessa pergunta, Demis, eu vou falar sobre a gente aqui na Terra. Tá? Se o projeto original do humano aqui da Terra naturalmente não tenderia para esse tipo de exatamente, inclusive está no livro da Bárbara Marciniak, né? Fala do Mensageiro do Amanhecer. Exatamente. Yeah. The dark controllers of humanity, which have started with the Anunnaki faction of Enlil, who have blocked the evolution of human DNA, they wanted humans not to find out about their own power, and one of the ways we can find out is by the evolution of natural evolution as humans of our sexuality as a way of expanding our consciousness. So the humans are naturally bound to do this. It's in the human nature to reach out to this state. The dark enemies of humanities wanted to have worked as maintaining sexuality as something animal and bestial, and then they developed the porn industry, and the religions also told everyone, oh, that is bad, that is sin, that is ugly, etc., etc. That was all an agenda, okay? The humans are naturally meant to do this. It's in human nature. It's a real things that human can do.
Thank you. Ela falou que assim, os controladores escuros, que aqui a gente está falando basicamente do encabeçados por Enlil, bloquearam a evolução do DNA da humanidade e resolveram controlar a sexualidade humana, fazendo com que ela se assemelhasse muito mais àquilo que é feito pelos animais, e usando inclusive recursos como bestialidade, pornografia, religião, para tentar controlar aquilo que é normal para a gente, porque essa é uma das maneiras de evoluir e a gente teria uma evolução natural da sexualidade humana. Isso faz viver a sexualidade da forma como essas outras espécies vivem, que a gente mencionou, elas fazem parte da natureza humana. Então, normalmente a gente caminharia para isso. Exatamente, né? A Kundalini, que é ativada através da energia da sexualidade. Fora a Kundalini também, o orgânico de Reich também, né? O William Reich também falava sobre a energia universal orgânica, que seria uma forma de evolução. Então é bem interessante, bem pertinente. I'm sorry, I'm just laughing here because one of our members here mentioned what happens at Excelsior stays at Excelsior. Desculpa, Yes. gente, eu fiquei rindo porque aqui o Fernando botou um comentário falando o que acontece na Excelsior fica na Excelsior. Exactly. E ela falou, exato. Gratidão, Fernando. Excuse me, Thais, but I was catching some words that Dennis was saying. He was talking about mentioning the Kundalini. Kundalini. That's Yeah. exactly what it is. That's exactly what it is. So, yeah. A Helena, então, estava falando que sim, essa parte, ela te ouviu falando da Kundalini, Demis, e que isso é super importante, que é por aí. E eu estava contando para ela que você e a Eliette, como a história de vocês é super bonita, que vocês trabalham com união sagrada, ajudando o planeta todo com isso, e explicando para as pessoas o que é isso. Eu falei, mostrando para as pessoas o que é isso, eu parei e falei assim, não, espera, mostrando, mas tipo, falando sobre isso, tá? Aí ela, é verdade, a regra lá é não em locais públicos. Exatamente. Demis, como a gente está perto do final, na verdade, eu vou pedir para ela perguntar se ela não tem uma mensagem para a gente, em vez de fazer uma também outra pergunta. Fala para ela dar uma palhinha para a gente do GSIC, que vai rolar lá, que o pessoal quer saber também. E você vai estar lá, né, Thais? No GSIC. Oh, thank you, Thais and Demis. What I would say to the Brazilian people is that whatever happens in the world, please never lose hope. What is happening around you is a show from both sides, dark and light. You are in the middle of all of this. The middle path is you. It's the sacred path. That's where the power is. So please focus on your own spirituality, on finding out through meditation who you are and what are your capacities. And also, it is time everybody unite and stop playing the games of division from the deep state that wants us to judge each other on differences. There is, I would like to finish this message by something Thor Han told me once. He said, the diversity in the universe is so infinite that at one point it becomes one. So I let you meditate on that. And maybe you translate that and then I talk about GSIC? Okay. Ok, perfect. Então, a mensagem que ela tem para os brasileiros, ela fala assim, nunca perca a esperança. O que está acontecendo à nossa volta é como um show de ambos os lados. Então, a gente deveria procurar o caminho do meio, que é o caminho sagrado. E cada um de nós deveria se focar na própria espiritualidade e desenvolver as nossas próprias habilidades olhando para dentro da gente. E que a gente deveria procurar se unir parando os jogos da divisão. E aí ela fala de uma mensagem que o Thor Han entregou, falando que a diversidade no universo ela é tão grande, ela é tão infinita, que em um determinado ponto, com tanta diversidade, isso vira a unidade. E aí ela pediu para eu traduzir isso, e aí ela vai falar do GSIC agora. So please go on. So I will be on from the 27th to the 29th of September in
Westminster, Colorado, near Denver, for the Galactic and Spiritual Informers Conference. For those who haven't had yet their tickets, it's galacticspiritualinformers.com. And also we will be streaming live. So find out on the website so that for those who can't come. And I will talk about points we've mentioned here, but I will develop them. Consciousness and technology. How does that work? And all the scientific details. So I'm looking forward to see you there. Ok, thank you. Então, ela lembro que assim, o GSIC vai acontecer de 27 a 29 de setembro, na cidade de New Westminster, fica perto de Denver, no Colorado. Quem quiser mais informações, é só entrar no site galacticspiritualinformers.com. A gente vai colocar depois o link para vocês verem. E quem não puder ir para lá, agora eles liberaram uma forma de você assistir online, ao vivo, o que está acontecendo lá. E, basicamente, ela vai falar sobre consciência e tecnologia e incluir toda a parte científica. A gente abordou um pouco dos temas que ela vai falar aqui nessa entrevista, mas ela vai entrar mais a fundo nas duas vertentes e falar também da questão tecnológica. Sim, inclusive na próxima entrevista, que será com o Dan Willis, ele vai tratar justamente disso. Pelo menos no e-mail foi isso que ele falou. Yes, that at the moment that's the information that is delivered to humanity, and we are delivering this information now because humanity is ready to take back the sovereignty and know who they are and what their consciousness is. Ela falou que esse tipo de informação está sendo entregue para a humanidade agora, porque nós estamos prontos para saber quem nós somos, e é por isso que a gente está tendo acesso a essa tecnologia. Hello. Thank you so much. Sensacional. Thank you so much, Helena, for this interview, for the opportunity, for your great work. Gratidão, Helena, pelo seu excelente trabalho. Você é super conhecida aqui no meu canal, né? Dispensa apresentações. Foi realmente uma satisfação. Gratidão infinita. See you next time. Obrigado. Oh, thank you. Obrigada, bye bye. Bye bye. Tem comentários a fazer para a gente? Olha, eu só diria que foi muito bom. Foi legal, né? Foi muito legal a entrevista, fluiu muito bem, foi bastante proveitosa, no meu parecer. Foi excelente. Mas eu acho que é interessante também, porque assim, como a gente acompanha o trabalho dela e você conhece muito a fundo o trabalho dela, eu acho que outras entrevistas que ela faz, às vezes não são tão interessantes, porque ela precisa gastar muito tempo explicando o conteúdo dela. Aqui a gente já vai numa coisa mais profunda, né? Precisa ficar falando como começou, como ela foi abduzida. Isso aí já tá cansado, né? De já saber. Estamos cansados de saber. E careca, agora, literalmente saber. Das partes que você achou novidade disso, por exemplo, eu não tinha entendido, quando ela falou que a família da Ptolemy chegou com a confederação, com os semeadores, eu falei, nossa, claro, né? Sabe quando você sente até aquela sensação de, nossa, aquela ficha Sim, faz sentido, óbvio, né? É claro, porque as naves da confederação chegaram aqui, eles são consciências plasmáticas, aí é óbvio que a Ptolemy veio junto. E é óbvio também que o David Adair não sabia disso, né? Né? Ou... sabia, porque olha só, lembra que o David Adair, ele foi inteligência naval, né? Foi da inteligência naval. Tem muita coisa que ele não fala, ele é esperto. Ah, sim, tem muita coisa que ele não pode falar, né? Não pode. Sempre exatamente. Assim. Denunciante militar, ele fala até certo ponto, é difícil ele realmente abrir o jogo, né? Totalmente. Porque vamos combinar, desde que ele começou a falar, ele passou assim anos e anos e anos falando sobre a experiência, né? E o Rudolph e a Área 51, papapá. Mas para falar da Ptolemy, só liberou o verbo esse ano, não foi? Foi. E ele já sabia disso, mas ele guardou isso. Isso já é uma amostra que ele retém informação, ou seja, é uma prova definitiva, inquestionável. Porque eu conheço a Thaís também, o David Adair, já faz tempo. E nas suas explanações, nas suas entrevistas passadas, ele nunca fez menção da Ptolemy, só fez recentemente. Agora, porque eu acho que ele sacou que ele vai morrer. E eu acredito que ele tem informações adicionais. Tá? Informações adicionais. Eu sei que ele também é próximo de outras pessoas, etc., que não posso nem mencionar aqui. Então, com certeza, ele tem informações adicionais e informações que, com certeza, nem a Helena sabe também.
Eu tenho isso de certeza absoluta. Provavelmente, porque a Helena trabalha com um grupo específico. Sim, ele trabalha com E outro grupo, exatamente. exatamente, ele trabalha com outro grupo e numa outra missão, mas se tudo der certo, ele ainda estará vivo até chegar no G5, porque ele já teve tantas paradas cardíacas e passou por coisas tão complicadas. Por que será que ele está tão estendendo a vida dele? Porque olha só, então a família da Pitolim chegou aqui em 2021. Não precisava Ele já está ficar com a data expirada. protelando, né? Já expirou. Exatamente. Para que ficar protelando, então? Não tem Para que necessidade. trazer ele de Eu volta? acho que tem alguma coisa a mais, que eu não sei o que Exato. é. Tem algo a mais nessa história aí. Tem algum brinde aí. Tem alguma coisa que ele Tem precisa algum fazer. brinde, alguma coisa diferente, alguma coisa que ele tem que cumprir, alguma coisa que ele tem que fazer, tem alguma Exatamente. missão, tem algo extra. Isso é certeza absoluta. Porque, caso contrário, por que ele teve vários infartos, gente? Exato. O médico disse assim: eu não sei como que o senhor está vivo, o senhor era para estar morto, mas o senhor está de pé, andando, caminhando, o senhor está desafiando a natureza. Pois bem, né? Laudo médico, gente. Então existe um propósito maior nisso tudo, né? E se a Pitolim simplesmente viesse resgatar a alma da Pitolim junto com a dele, não teria porquê, já teria levado ele, né? Exatamente. Na verdade, a primeira vez que ele não teria nenhum foi obstáculo. pro lado de lá, ela já teria dito assim: então, beleza, você já Beleza, tá aqui, vamos embora. Vamos embora, exatamente. Né? Não sei quantos infartos, eu não lembro agora, mas foram vários infartos. 5 em questão de 2 semanas. Isso. E os médicos falam assim: não é possível. Não era pra você estar assim. Brigaram com ele, falou: o senhor não é para estar aqui, não, meu querido. Não tá errado isso aí. O senhor não está sendo muito hábil na morrência, viu? Porque na morrência, exatamente. Morrer. Não está sabendo morrer direito, porque não é possível uma coisa dessa. Então, isso aí já denota que existe um propósito maior. Agora, qual esse propósito? Essa é uma incógnita, né? Um dia a gente vai saber. A gente pode ficar especulando aqui, mas especular é complicado, né? E você viu que interessante, assim, quando a gente estava falando sobre sexualidade, a história lá do assim, não pode andar pelado mostrando as coisas, né? Balançando, sabia, não dá, né? Aí é complicado. Não pode, não é fácil. Não é fácil. Cubra os seus genitais. Porque imagina como as espécies não andam nuas. Né? Sim, mas isso foi bom para desmistificar, porque tem muita gente que acha que os extraterrestres são anjos que não fazem nada, que são assim, assexuados. Nada disso, gente. Foi muito bom ouvir isso da própria Helena, para até acordar, para as pessoas terem essa consciência. Você já imaginou como é a sexta-feira à noite dentro do Excelsior, na área pública? Nossa, deve ser coisa de doido. Balada na Excelsior. A balada. Fantástico. A noite é uma criança, né? Vamos embora. Mas bem que ela falou assim, depende muito da civilização, porque, claro, civilizações diferentes... sim. Mas o tipo humano, ela deixou bem claro que o tipo humano tem uma relação bem próxima, espiritual, com a sexualidade. Isso é uma característica das espécies humanas. É um caminho de evolução que foi deixado para nós, né? O próprio livro da Bárbara Massiniak diz que quando restaram apenas 2 filamentos do DNA, então seria a sexualidade uma forma de conexão com o divino que é desprezada por muitos. Tá no livro lá. E aí a sua intuição pegou no caminho certo, né? Que você falou que, assim, de uma certa forma, o que aconteceu entre os hippies na década de 1960 era uma forma de resgatar essa parte, claro que assim, continua tendo, até hoje, na verdade, continua tendo uma série de distorções, mas era uma forma de resgatar uma forma de viver a sexualidade bem diferente do que era vivida antes, que era muito, foi uma quebra de paradigmas, né? Queira ou não, de comportamento, um movimento de contracultura, e foi inspirado, sim, eles mesmos dizem, das falas, das palestras do George Van Tassel, né, de Rockstone, onde ele falava sobre a sexualidade, como eles viviam. É lógico que também eles levaram um pouco ao extremo, né? Nem vou entrar no mérito aqui, extrapolaram um pouquinho, mas é basicamente isso, né? A sexualidade faz parte da vida dos extraterrestres, isso que as pessoas têm que entender. Isso é parte integral da vida deles e do crescimento espiritual. Aí, Demis, aí você me explica como é que eu faço, porque ó, as mulheradas já tá tudo arreganhada pro torrão. Tá? Aí ela me solta um negócio desse, eu tenho que lembrar as mulheradas, que assim, uma vez, se eu não me engano, assim, eles estão na balada intergaláctica até eles estabelecerem um relacionamento estável com uma pessoa. Uma vez que isso aconteceu, aí acabou a balada, não é? Sim, geralmente eles ficam nesse período por 100, 150 anos, trocando energia, né, tal, sem compromisso, até que encontram, porque assim, a visão de tempo deles é totalmente diferente da nossa, né? Então eles têm uma concepção diferente. E outra, não existe engano, é bom entender isso daí.
Ninguém fica sequestrando o sentimento dos outros, enganando, seduzindo, de forma assim, iludindo. Não existe ilusão. Então, eles são conscientes do que eles estão fazendo, né? Então, é um nível de consciência bem diferenciado. E outra, é uma forma de trocar energia, de amor, e outra, isso é real entre eles. Eles têm esse nível de consciência. Então, eles tentaram replicar aqui na Terra, mas aí não dá certo. Se você não tiver um certo nível de consciência, isso pode se reverter negativamente, né? Pode ter o efeito inverso. Em vez de ser positivo, pode ser negativo. Você sabe que eu tenho a impressão de que, assim, isso tá, a humanidade está caminhando nessa direção, e aí os escuros tentam usar todas as técnicas possíveis e imagináveis para distorcer a sexualidade humana. Por muito tempo funcionou tentar segurar tudo e bloquear tudo, Sim. dizer que é proibido, é pecado, não sei o que lá, é papapá. Dois extremos, né? Os dois extremos. E deixar as pessoas bem, bem complicadas. Mas uma vez que não foi mais possível evitar isso, aí eles tentam ir para o outro lado e confundir a cabeça de todo mundo, tornando algumas coisas, falando, não, você tem que aceitar isso, todo mundo tem que ser... As coisas, não tem mais nem letra para descrever o que querem. Todas as letras do alfabeto e mais algumas. Exatamente, mas como uma imposição, e não isso, como uma imposição, exatamente. Como uma escolha. Como uma escolha, exatamente. Eles fazem, vão para o 880, né? Na Idade Média, a sexualidade, principalmente feminina, era reprimida, era algo amaldiçoado, a mulher não se conhecia, porque é uma forma de expandir a consciência, e as instituições sabiam disso, eles fizeram isso deliberadamente. Agora, no presente, eles foram para a promiscuidade ao último, só que de uma forma que destrói a sua identidade, porque o problema dessas letras do alfabeto aí que a Thaís mencionou é a destruição da personalidade, destruição da sua identidade como pessoa, porque a pessoa não sabe nem o que ela é mais, cada hora muda, porque assim, entenda, a sexualidade é a expressão do que você é, da sua essência, a sua essência é sempre a mesma, sua essência não muda, sua essência é sempre, ela mantém a sua singularidade, a sua característica nata. Então isso aí é uma subversão da nossa verdadeira essência. O que não significa que não existam pessoas que naturalmente são várias outras letras do alfabeto. E a pessoa é naturalmente assim. E tá tudo certo, porque entre essas civilizações isso também existe. Existe. Né? Tem civilização que é hermafrodita, gente. Aí você imagina um negócio desse. Biologicamente, isso é hermafrodita. Ai, meu Deus, aí já confundiu demais a minha cabeça. Existem várias civilizações que são hermafroditas. Sim. E que tem, na verdade, muito mais gêneros do que a nossa. Tem vários, mas é biológico mesmo. Biológico. Então, são meninos e meninas ao mesmo tempo, biologicamente falando. Né? Não é ideologia, não. Eles são realmente, eles têm os dois. São assim. Mas mesmo quando a gente pega os próprios Arrel, que eu acho que são um dos mais próximos, ou o povo de Talihara, que são dos mais próximos do que a gente tem aqui na Terra, mesmo entre eles, porque aí tem algumas pessoas que vão para o outro extremo e falam assim, que não, todas essas formas diferentes de vivenciar sua sexualidade, todas elas são distorcidas e todas estão erradas. Não, também é um exagero, né? O problema é quando você usa isso como se fosse como trocar roupa, como for trocar cueca e calcinha. Aí não tem jeito. Um dia eu sou uma coisa, outro dia eu sou outra. Isso não existe. Isso que é destruição da personalidade. Agora, a homossexualidade sempre existiu, sempre existirá e é algo totalmente normal. É perfeitamente normal. Faz parte da natureza, inclusive existe no universo. O Valnek tem casado é gay, gente. Um homem. O Valnek é gay. Não é? O Valnek é gay. Aceita, né? E é isso. É verdade. Né? Existe muito extraterrestre de quinta densidade que é gay. Quarta, quinta densidade. E sem medo de ser feliz, né? E aí o que não acontece é só a Helena, não. Você fala, mas só a Helena que está dizendo isso. Você pegar o livro da Bárbara Marcinac, ela também fala a mesma coisa, ela confirma. Se você for ver a obra dela. Isso é um fato. E aí o que acontece é que quando a gente vem trabalhando já há muitas décadas no processo de aceitação dessas sexualidades diferentes e de gêneros diferentes também aqui, em vez de acolher isso com o carinho que precisa para as pessoas que são, porque é um percentual, naturalmente é um percentual pequeno da população. Tem que ser, porque por causa da própria natureza faz assim, né? Porque tem que pender para procriação. Então a maioria vai ser hétero, né? Normalmente. Todas as espécies são assim. Não,
Normalmente na natureza também. é isso que acontece. E o galho é que a tentativa de distorção, na verdade, é fazer o quê? Porque os escuros, eles têm os rituais negativos deles também, usando a sexualidade de uma forma distorcida, que aí vira o oba-oba, o vale tudo, e aí começa a distorcer. Sim, Eles vão porque esquecendo né? sim, e por que é distorcida? Porque você usa a energia do outro como um chiclete, literalmente, para você alcançar os seus Você, objetivos. né? Você É a suga extração, o outro. vampirização. É Uhum, vampirização. uhum. Isso é baseado em mentiras, é baseado em ambição, é baseado em poder. Não existe nenhuma causa, objetividade benevolente. É só algo pernicioso, egoísta. Então é uma Uhum. subversão. É uma Porque, subversão, uma inversão disso. e aí é quando você tem a sexualidade usada para a escuridão, ela essencialmente ela é algo, num primeiro momento, ela é simplesmente uma vampirização energética, mas a gente sabe que lá entre os escuros lá do topo, na verdade, quando você vai trilhando o caminho da escuridão, chega uma hora em que você vai se aproximando da psicopatia, você tem que ser capaz, para seguir, né, nesse caminho, você tem que ser capaz de sentir prazer na dor do outro. E aí Sim, e é por isso que a gente tem o que é feito porque com veja os só, pequeninos, mas né? veja só, se você pegar os trabalhos de Babalon, os trabalhos do Vril, qual era o propósito ali? Eles usavam pessoas, a energia das pessoas, para finalidades nefastas, né? Ou seja, eles usavam as pessoas para algo, para motivos egoístas, e às vezes até para materializar, incorporar seres, manifestação de Uhum, seres, uhum. quer dizer, coisas realmente assim macabras, né? E é bem complicado. Aí não tem como mesmo. Por exemplo, baseado em mentira, né? Por isso que a sexualidade que é em volta triângulo amoroso é uma relação Lambança energética. lambança energética. Exatamente, lambança energética, porque isso aí é pautado na mentira, no engano. Vai ser horrível. É uma coisa que não tem como ser proveitosa de forma alguma. E assim caminha a humanidade, né, gente? Mas Verdade, assim olha, caminha a humanidade, o que acontece nesse Excelsior fica nesse Excelsior. Adorei aqui o comentário Foi ótimo, foi ótimo, foi sobre ótimo. isso. Tem gente que vai ficar estarrecido, mas tudo bem. Mas é verdade, gente. Isso aí faz parte do despertar da consciência. Isso é um fato, tá? Isso é um fato incontestável. Tá? E você viu que a história que você estava falando, assim, de perguntar desse relacionamento interespécies, quando ela falou assim, não tem regras, né? É, balada intergaláctica, tá? É Meu balada Deus do céu. intergaláctica, Ou gente. seja, na verdade, no Star Trek, quando a gente vê aquele. Porque tem aquele. É tipo um bar, não tem? É um deck Sim, lá do Star tem um Trek. local social, né? Acho que é um local social que tem ali. É um ambiente Exatamente, social para se né? socializar. Então eles são, na verdade, estão sendo até bonzinhos, não mostrando as coisas tudo que rola por lá, né? O negócio não é fácil, não. Aí isso. Eu acho que isso daí. Aí tem que ser o privê do Star Trek, né? Privê. Meu Deus. Ricardo falando é o lounge central do Star Trek, né? Tipo isso. E assim vamos, né? Mas tá ótimo. Então, tem mais algum comentário, Davis? Não, tranquilo, foi muito boa, foi muito proveitosa a entrevista. Acredito que vocês também tenham gostado, né? Foi Foi realmente bem divertido. sensacional. E a Helena estava assim, com uma energia legal, gostei da energia É, da Helena. Estava muito boa mesmo, perfeita. Eu adorei, foi né? sensacional. Achei bem interessante. E você sabe que eu acho que a gente, de uma certa forma, a gente se combina de se encontrar para fazer essa entrevista, vamos contar, Demis? Ela se convidou para ser entrevistada, né? Foi. Você tá chique, você tá tão chique que você não pediu a entrevista, você Não, só não tacou foi assim. assim. Não foi diretamente, indiretamente sim, diretamente não, mas foi Mas você sacou diretamente sim. que ela. Saquei, sim, deixou bem claro, né? E aí Deixou o que eu percebi também do nosso foi lado, evidente, assim, mais ou menos. Né? quando a gente fala diretamente com a pessoa, a gente também está fazendo uma checagem energética de como é que tá a vibe dessa pessoa, né? Será que. Porque tem gente que a gente entrevista, às vezes, para entender assim, o que está acontecendo aí? Sim, Né? sim, sim. Sim. Porque tem algumas coisas, alguns conteúdos dela, alguns comentários que ela tem feito, principalmente de outras pessoas, que estava estranho, né? Sim. Tava estranha a coisa, mas conversando diretamente com ela, não parece que tem algo de estranho acontecendo. Às vezes, assim, é pessoa ser humana, que às vezes está com o saco na lua. Gente, mas é normal.
Normal, né? gente. Ninguém é infalível. Eu não sou infalível, a Thaís não é infalível. Se eu disser que sou infalível, não me siga, porque isso não existe. Tá? Não existe isso aí. Olha, tudo que eu falo pode ensinar, pode enfiar. Não me siga, por favor. Porque isso não existe, gente. Todo mundo é falível, todo mundo é, mas não quer dizer que que não sejam boas pessoas que querem o bem da humanidade, que querem crescer, querem evoluir. Então está tudo certo. É o ser humano possível, né? Vamos combinar? Exatamente. É o ser humano possível. Assim, a gente não é perfeito em tudo que há para ser, né? Se a Thaís começar a dizer, não, eu sou o ser mais perfeito, eu sou... Tranca, Demis, tranca, porque entrou alguém dentro de mim, tá? Alguma coisa errada, não é a Thaís, pode ter certeza. E a gente não combinou de nós dois virmos vestidos de azul Federação Galáctica, isso foi uma mera coincidência, na verdade, eu peguei a blusa que estava simplesmente aqui do lado. Não foi combinado, gente, isso aqui não simplesmente aconteceu. Não é coincidência. É o que acontece na nave Excelsior, aconteceu, né? Acontece nos corredores da Excelsior. Demi, você já imaginou, gente? Eu sou muito quinta série para andar na Excelsior. Eu sou muito quinta série, eu ia ficar o tempo inteiro. Você fica assustada, né? Não ia prestar. Não ia prestar. Depois você acostuma, no começo é assim mesmo, depois acostuma. Né? Então, tchau. pessoal. Beijão no coração de todos vocês e até mais.